Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou com o Maurício Silveira, ele que é advogado, é da PL Multas, é especialista nesse tema. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jomara. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Maurício, não é fácil, né? Quando chega aquela notificação, misericórdia, mas estraga o dia da pessoa, né? Estraga, principalmente dói muito no bolso, né, hoje em dia, né? Dói no bolso, Ninguém né? gosta de receber. E eu não sei, mas assim, eu percebo que de uns anos para cá há uma severidade maior nessa questão, né? Sim, quanto mais o tempo passa, mais fica rigoroso, né, as multas de trânsito, justamente porque para a segurança do trânsito, né? Então tem que doer no bolso, né? Se não doer no bolso, se a gente não aprende, não né? ter realmente, né, uma sanção, o pessoal continua cometendo, né? Então... Até hoje tem gente que é multado por não usar o cinto de segurança, gente. Eu não consigo entender. Porque para mim, no meu cérebro, é tão automático, sabe? Sentei, a primeira coisa que eu puxo... Não, primeiro eu ligo o som, depois eu puxo sim. E, tipo, né? Tem coisas que realmente, às vezes, a pessoa tem que aprender no bolso mesmo. Hoje, bastante, os veículos já vêm com o sistema de que fica apitando aquele se a gente não coloca exatamente. o cinto de segurança. Eu não consigo, apita, a gente tem que Deus colocar... Deus livre, aquilo é um inferno, né? Uma tortura. Maurício, vamos começar a falar da CNH, né? Desse negócio dos pontos, né? Como é que a pessoa chega ao estágio de perder uma CNH por pontos? Então, vamos lá. Recentemente teve uma alteração na lei, né? Eram 20 pontos para perder a CNH, a somatória de 20 pontos, né? Então, tu podia atingir até 19. Não é acima de 20, era 20. Atingiu 20 e tinha a suspensão da CNH. Houve uma alteração na lei em 2021, agora que alterou para 40 pontos. Tá? Como é que funciona? A somatória é de 40 pontos, se você atingir 40 pontos, você tem a CNH suspensa. Por quanto tempo? Instaurado um processo administrativo, né, para isso, né? Você não vai perder de pronto a CNH. Você vai ter o direito ao contraditório, então vai ser instaurado um processo administrativo para que você possa se defender dele caso você queira, ou se não, entregar a CNH e cumprir aquele prazo, né, específico da suspensão. Então vamos lá, 40 pontos. Só que existem peculiaridades nesses 40 pontos. Se você cometer uma infração gravíssima, por exemplo, você reduz para 30 pontos. Então, se você cometer uma infração gravíssima, olha aí, já não são 40 pontos. Você não pode somar... Você não pode ter lá... A infração gravíssima é 7 pontos, né? Gravíssima, 7 pontos. A leve, 3 pontos. A média, 4 pontos. Peraí, 7 pontos, a gravíssima... A gravíssima, 7 pontos. A grave, 5. Grave, tá. A grave, 5. A média, 4. Tá. E a leve, 3. Tá. Então, só que se você cometer uma infração gravíssima de 7 pontos, já reduz para 30. Então só pode 30. Então só pode 30. E daí você vai lá na CNH, você consegue consultar lá no site do Detran na CNH, você consegue consultar a sua pontuação. Você tem que saber que essa pontuação ela é calculada no período de 12 meses. Ela não é anual. Ela não vale para de 2021 a 2022. São 12 meses. Então, se você cometer a primeira infração em março de 2021, você não pode atingir a pontuação limite até março de 2022. Não é anual 2021, 2022, entendeu? Então, eu cometi em junho. É um período de 12 meses. É um período de 12 meses, exatamente. Não é um período anual, são 12 meses especificamente. Mas eu achei interessante isso que tu falaste. Vamos supor que eu cheguei nessa situação, num período de menos de 12 meses, eu perdi a carteira, vamos supor, né? Não vai perder, você atingiu o ponto, a pontuação máxima. Daí o que eu tenho que fazer? Então, não é o que você tem que fazer, mas você vai receber uma notificação de suspensão. Porque o que acontece? Vamos voltar lá. Vai ser instaurado um processo administrativo para a suspensão da sua CNH. Hoje, muita gente vem recebendo notificação de processo instaurado com multas de 2016, 2017, 2018 a 2019.
Muitos processos. Eu tenho recebido no escritório uma infinidade de processos. Inclusive, muita gente não tem o endereço atualizado no Detran e não recebe a notificação. E quando não recebe a notificação, é intimado por edital, nem sabe que está tramitando o processo. Então, está tramitando um processo do que foi instaurado lá da teoricamente, esse sujeito já não poderia estar... Vai perder a carteira e não vai saber, entendeu? Só vai saber quando for parado numa blitz, vai entregar a CNH para o agente vai verificar que aquela CNH está suspensa e vai fazer o recolhimento. Tá? Então, é muito importante, eu sempre falo... que é muito importante manter o teu cadastro atualizado. Exatamente, sempre atualizado no Detran. E se você gente, que importante, exatamente. Hein? E se você tem um endereço, por exemplo, que o correio não chega, porque a gente sabe que os correios, né, não chegam em todos os lugares, né? Então, se você sabe que é dificultoso chegar na sua residência, é importante que você faça essa consulta periodicamente da CNH no site do Detran. Ou colocar um outro endereço. Ou colocar um outro endereço, um comercial. Para mim, assim, preciso entregar alguma coisa, traga aqui na TV, porque aqui exatamente. Eu estou muito mais tempo do que em casa. Exatamente. Tá, agora deixa eu entender. Mas aí tu falaste, por exemplo, eu recebi essa notificação dessa instauração aí. Do processo. Aí porque assim, eu vou citar um exemplo meu. Quando eu me separei, né? Os carros estavam todos no meu nome, né? E um dos veículos ficou com o meu ex-marido por um determinado tempo, mais de um ano, e continuava no meu nome. E ele, sim. Ponto, era uma festa de ponto. Quando eu fui ver, né? Eu já aqui, quando eu fui ver, era ponto na minha carteira que não acabava mais. Eu não cheguei. Mas olha, sabe assim, anjo da guarda? Porque eu acho assim que faltava um ponto, sabe, na somatória. Aí eu fui no Detran, eles me deram um documento lá que eu levei, ele assinou, passava os pontos para a carteira dele. Justamente. Né? Então, por isso é importante, porque às vezes também realmente aquelas infrações não são suas. Tem esses lances, porque o nome está no carro. Tem que cuidar dessas coisas, hein, gente? O carro está no nome de outra pessoa, tem que cuidar. Então, toda infração de trânsito, ela possui na notificação, a primeira notificação da infração de trânsito, ela é justamente para ou indicar o condutor infrator, no prazo de, no mínimo, 30 dias, que o Detran dá para aquela pessoa indicar o condutor, ou então oferecer defesa. É o mesmo prazo para ofertar defesa prévia e para indicar o condutor. Se passar esse prazo da indicação do condutor, infelizmente quem vai responder é o proprietário do veículo. Então, por isso que é tão importante estar com o cadastro atualizado, tanto do veículo como do proprietário. Foi exatamente o que aconteceu, porque tinha aí a própria menina lá do Detran, ela foi muito legal. A gente começou a fazer o cálculo ali do período. Sim. Essa aqui tu consegue, essa. Aí ela conseguiu e eu indicar. dei a maior sorte, na verdade. Eu acho que foi porque eu fui renovar a minha CNH, não sei o quê. E daí eu vi que eu tinha todos aqueles pontos, graças a Deus, consegui. Por isso é importante, né? Ficar muito atento a isso também. Aí, quem negocia um carro, vende um carro. Para isso existem os prazos, né? Exatamente. Detran já... A comunicação de venda é uma outra coisa que eu falo que é muito importante. A comunicação de venda, ela não é feita só pelo comprador do veículo. Não, existe um prazo de 60 dias para o vendedor fazê-la também. Então, você ficar esperando que quem comprou o seu veículo vá até o Detran transferir... Depois, por isso que muita gente vem procurar o advogado para resolver problemas do passado, de 3, 4, 5 anos atrás, que vendeu um carro por procuração e que deixou com fulano ou beltrano e que ele ia transferir o carro e não transferiu. Aquelas multas, as infrações de trânsito, os impostos, IPVA, licenciamento, tudo do proprietário vendedor. Dor de cabeça desnecessária, né? E custo, né? Custo, e recentemente houve uma decisão do STJ
que definiu que não existe mais discussão. Existe uma regra do Detran que fala que é os 60 dias para comunicar a venda. Não comunicou a venda, vai ser responsável, ponto final. Mas eu vendi, mas não estava na posse. Não vai ser Acabou, mais, não tem conversa. Não vai dar nem para discutir mais, nem judicialmente. Meu Deus, então olha é muito aí, importante gente. ficar ligado nisso. Eu sabia que a gente ia ter muita informação nessa entrevista. Juarez está aqui. O que se faz para a CNH sair da suspensão? Se faz autoescola de novo? Pois é, vamos indo por partes aí. Tá, vamos falar. Vamos imaginar que, aproveitando o gancho do Juarez, que essa pessoa atingiu aí dentro desse prazo de 12 meses e realmente teve a sua CNH suspensa. Iniciou esse processo. Sim. Aí. Tá, vamos falar. Eu só queria voltar lá, onde a gente estava falando da pontuação, do limite de pontuação, que eu falei só, a gente acabou cortando ali, mas uma infração gravíssima reduz para 30 pontos e duas para 20, tá? Então tem esse detalhe. Eu só queria, para a gente não deixar na metade, depois vão dizer que, não, mas ele não falou. Não. Duas infrações gravíssimas, você só pode atingir 19 pontos. Atingiu 20... instaurado o processo administrativo de suspensão da CNH, certo? Aí vamos lá. Processo de suspensão da CNH. Bem claro para mim. Se alguém ficar com dúvida aí, pergunta aí pra gente, tá? Certo, é isso aí. O processo de suspensão da CNH, foi instaurado o processo, você respondeu o processo, os 3 recursos que cabem lá no processo, ou então você foi revel a esse processo porque não foi intimado por algum motivo. Transitou em julgado aquela decisão, você teve a carteira suspensa por 6 meses. Você tem que fazer a reciclagem. Tá? Existe um curso de reciclagem e uma prova. Vai ficar suspenso por 6 meses. Vai ficar suspenso por 6 meses. E durante esses 6 meses você tem que fazer o curso de reciclagem. É obrigatório o curso de reciclagem. Tá? Para recolher a carteira novamente depois lá na frente. Porque existem duas coisas, a suspensão e a cassação. Então, acho que o telespectador ali se referiu à suspensão da CNH e perguntou se teria que fazer... Eu não recordo o teor da pergunta, mas... Sair da suspensão. O que precisa... Para sair da suspensão, ele tem que cumprir o prazo da suspensão e fazer... Que são 6 meses. Que são 6... Não, que são os 6 meses, eu estou dando um exemplo do caso, né? Pode ser 12, pode ser 18. Não é um padrão. Não há um padrão. Há um padrão específico para pontuação. Mas, por exemplo, existe a multa de recusa de bafômetro, por exemplo, que é uma infração que é autossuspensiva. Você não precisa atingir a pontuação para ter suspensa a sua CNH. Se você cometer essa infração, ela já é autossuspensiva. Você já vai ter a carteira... vai ser instaurado o processo para suspender. São 12 meses. Então depende da situação. Depende da situação. Eu estou dando um exemplo de 6 meses. Tá? Então você, por pontuação, atingiu... Qual é o máximo de tempo de suspensão? Então, existe a cassação, que são 2 anos, por exemplo. A cassação são 2 anos. A cassação tu não vai mais ter carteira. Não, a cassação são 2 anos, vai ter carteira, só que você vai ter que passar por todo o ciclo de realização da CNH. É como se você estivesse pegando a carteira pela primeira vez. Exatamente. A suspensão, ela permite que você participe de um curso e faça uma prova, que chama reciclagem. Mas você não vai ter que fazer as aulas de volante. Exatamente. Agora, se você tiver a carteira cassada, você vai ter que ficar 2 anos com a carteira cassada e depois desse período que ficar cassado, você vai ter que reiniciar o processo da carteira de habilitação. Aí ele todo por completo. Esse curso de reciclagem se faz no Detran ou nas autoescolas? Não. Então, esse curso de reciclagem hoje, eu quero não estar enganado, mas ele tem até EAD, tá? Ele existe até à distância. Tá? Eu acho que por causa da pandemia, enfim, eles pode fazer EAD. E são escolas específicas que têm vínculo com o Detran, né? Com o órgão de trânsito. Mas você pode fazer até o EAD. Mas acredito que possa fazer de forma presencial também nas autoescolas. E aí você faz uma prova, né? Uma prova específica para isso. Você passar na prova, você vai lá e recolhe a sua CNH. Sua CNH vai estar suspensa, então você vai recolher a mesma CNH. Se ela tiver com validade ainda, né? Dentro da validade, você vai recolher a CNH. Se ela não tiver dentro da validade, você vai recolher e fazer a renovação. O que leva à cassação? Então,
Que situações? A cassação na seguinte situação. A cassação é quando você está com a carteira suspensa e você é flagrado dirigindo. Né? Estou com a carteira suspensa, eu não posso dirigir. Então, se você for flagrado deve dirigindo... ter um monte, né? Duvido, gente. Deve ter um monte de gente aí dirigindo. Sim, infelizmente muita gente acaba não cumprindo essa suspensão, né? É importante frisar e voltar naquele assunto da atualização do endereço, né, porque, como eu falei, muita gente responde ao processo sem saber, Jomara. Então, se você está com a carteira suspensa, às vezes você está com a carteira suspensa, não sabe e está dirigindo. Você está cometendo outra infração, certo? Então, você tem que ficar antenado nessa questão, né, do processo. Então, se você for flagrado dirigindo, pode responder a um processo de cassação. Olha, gente, pensar, hein? Agora, pensa, como é que a gente vive sem dirigir, gente? Pensa, né? É uma coisa assim, meu Deus, é o básico do dia a dia, né? Hoje é impensável. Principalmente, eu falo por mim e pela nossa cidade, né? Que a nossa cidade é uma cidade relativamente pequena e hoje a gente não tem um sistema de Uber que funcione todas as horas, um sistema ou metrô, ou então né? Até os nossos ônibus não tem onde você pegar aí de um lugar para o outro. Aqui não é tão fácil. Né? Então, aqui na nossa região sul aqui, é bem importante estar com a CNH em mãos. Né? Meu Deus do céu. Agora tá. Estão bem alertadinhos aí, né? Ai, gente do céu, imagina. Olha, eu vou guardar aqui essas informações. Depois até vou dar uma entrada lá no site do Detran para ver como é que tá. Bom, multas. Vamos dar uma rápida passadinha aí. Por exemplo, recebi uma notificação, fui multada porque, sei lá, atravessei o sinal. Nós aqui, graças a Deus, não temos, né? Não temos semáforo. Espero que nenhum vereador invente botar... Parece que vai ter dois dois locais bem críticos aqui da cidade. A diretora de trânsito aí já falou, que até concordo. Mas assim, não me enche a cidade de semáforo, pelo amor de Deus. Quando eu vou para Criciúma, eu fico até abusada. Tá tão bom, né, nossa rótula. É só aprender a dirigir em rótula, né? Tá tudo certo. Mas vamos lá, vamos usar esse exemplo. Fui multada porque atravessei o sinal vermelho. E aí? Então, como eu falei... Tem como eu recorrer? Toda multa é passível de recurso. Tá. Toda infração ela é passível de recurso. Tá. O Detran ele é obrigado a te notificar dentro do prazo de 30 dias, tá, depois do que ocorreu a infração, prazo de 30 dias para te notificar, para te apresentar uma defesa ou tu indicar o condutor. Tá. Então, quem que vai ser notificado? O proprietário do veículo. Tá. Certo? Então, vai ser multado pela placa, vai para aquele endereço que está cadastrado o veículo, o proprietário vai receber e ele vai ter o prazo de 30 dias ou para indicar o condutor ou então para oferecer uma defesa prévia. 30 dias. 30 dias. Essa defesa prévia, se ela não for ofertada no prazo de 30 dias... já vai gerar penalidade, automaticamente. Aí tem que pagar, não tem jeito. Aí você tem mais um recurso para Jari daí. Tá? Existe mais um prazo para recurso para Jari. Então vamos lá, 30 dias para ofertar a defesa prévia. Não ofertou a defesa prévia, gera a penalidade para aquele proprietário do veículo, caso ele não tenha indicado o condutor. Tá. Aí existe mais um prazo para recorrer a uma junta administrativa de recursos, tá? Que a gente chama de Jari. Então, existem 2 prazos que você não pode perder. Se perder esses 2 prazos, você não pode mais recorrer. Se você recorrer a um deles, você ainda tem uma segunda instância, que chama CETRAN. Então, se você recorrer desde o princípio, você tem 3 chances de recurso. Uma defesa prévia, depois, caso seja indeferida, você tem um recurso a Jari, e do indeferimento do recurso a Jari, você tem um recurso ao CETRAN. Então, tá, mas e como é que vai funcionar esse trâmite aí?
esse trâmite funciona. Tu tem que, tipo, provar que tu... Então, exatamente. O que falam de cancelamento de multa, é possível cancelar uma multa? Sim, é possível cancelar, mas se ela tiver alguma inconsistência, se ela tiver alguma irregularidade. Se ela tiver de acordo com a lei e você realmente cometeu aquela infração, existe meios que comprovam aquela infração, dificilmente vai ser revertida aquela infração, aquele recurso vai reverter, né? Você vai ter que pagar aquela multa. Posso recorrer do mesmo jeito? Não, pode recorrer de três maneiras. É um custo alto para recorrer? Não, você pode fazer no site do Detran o recurso hoje. As notificações hoje, elas chegam para você com um número de protocolo e senha. Que você vai ao site do Detran e consegue acessar o auto de infração. E lá mesmo você consegue preencher o formulário de recurso. Então, você pode fazer sozinho. Tem gente que prefere procurar um profissional da área do direito para fazer, né? Porque existem maneiras de verificar se aquele auto de infração está regular, se ele não possui nenhuma inconsistência. Porque o Código de Trânsito brasileiro, ele traz as normas de trânsito, só que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele regulamenta como vai ser feito pelo Detran. Então, existem especificidades lá que dizem como que tem que ser preenchido aquele auto de infração. Então, você pode ter um auto de infração que está preenchido de forma errônea, né? Pode ter o artigo de lei está errado, ou o endereço, não existe não foi colocado a identificação do agente coator, ou então o radar que você avançou a velocidade que diz que você estava acima da velocidade, não está dentro da norma da verificação do Inmetro, por exemplo. Então, existem especificidades dentro desse auto de infração que a gente consegue visualizar uma possível irregularidade, né, que seja passível de cancelamento. Entendi. Então, não é qualquer multa. A gente vê hoje algumas propagandas, né, que na internet... Parecendo tudo muito fácil. Exatamente, que transparece, né, para as pessoas que entre em contato comigo e cancele sua multa. Não é bem assim. Não né? É bem assim. Eu tenho que ter uma justificativa, eu tenho que ter uma fundamentação, eu tenho que ter uma regularidade naquele auto de infração. Não, se a multa ela estiver correta, não vai ter como a gente reverter. Eu tive uma situação que eu vivi em Sombrio, né? Alô, Sombrio, amo vocês, mas saí daí com uma multa. Eu fui lá, estacionei, e assim, aquela coisa, não sabia como é que era o sistema ali de estacionamento, se era igual da gente e tal. Olhei, poderia, né? Daí é aquela coisa, tem que abrir a boca, né, gente? Me informar com algum cidadão ali, enfim, com algum pedestre. Estacionei, fui. Olhei, aqui não sei. E fui, né? Quando cheguei, tinha lá a notificaçãozinha do estacionamento. Olhei, procurei, meu Deus, cadê a criatura? Cadê? E a gente sabe que isso é uma queixa bem frequente, né? Bem frequente. A gente estaciona, quer ali comprar o cartãozinho, quer fazer bonitinho, né? Ou quer comprar o bloquinho e tal. Aliás, esses dias precisava comprar o bloquinho, não tinha um centavo dentro da carteira, só tinha... Não tem Pix, não tem nada, é outra coisa que tem que resolver aí, isso aí, sei lá. E aí, mas a pessoa foi bem gentil comigo, era rapidinho, eu fui ali e tal. Mas, enfim, vim com a tal da notificação, né? Aí tem aquele prazo. E eu botei a notificação no meio da minha agenda e esqueci. Porque, tipo, o Leandro Rodrigues mora em Sombrio. Podia pedir pra ele, Leandro, vai ali, paga pra mim, entendeu? Sim. Mas esqueci. Aí, um belo dia, recebo a notificação. São 180 195 reais. Exatamente. É que é uma infração. Eu, particularmente, não concordo com o tipo de infração... Não, porque é uma infração de estacionamento, mas que ela vai na CNH como se fosse um estacionamento proibido, né? Mas não é, né? Foi a falta de pagamento só. Então, e é como uma multa grave, então são 5 pontos na carteira. Então, ela é consideravelmente alta, né? Nessa pontuação nossa aí. Se você cometer e daí a gente se sente injustiçado, entendeu? Porque ok, tem que botar o cartãozinho, tudo certo, concordo.
mas tu tem que dar estrutura, sei lá, fazer uma parceria aí com o comércio, com a CDL e os locais, né, os estabelecimentos comerciais terem ali o cartãozinho também para ou até para oferecer para o seu cliente ou para vender ali, gente. Porque às vezes tu para, tu olha, não tem. Aquela criatura some. Mas depois eles desaparecem. Né? Depois eles aparecem. É engraçado. Aí, de repente, parou ali na frente daquela clínica, daquela loja, sei lá. E o próprio estabelecimento, né, ter essa... Lá em Criciúma, uma vez, tinha que era assim, tipo um caixa. Sim, Eu achava aquilo fantástico. Sim, como tem em Gramado, se eu não me engano, é isso. Era muito bom aquilo. Outra forma, de repente, seria um aplicativo. Um aplicativo até para o pagamento. Para efetuar o pagamento da própria notificação, né? Para a gente não ter que ir até Exatamente. Né? Uma pessoa que trabalha no trânsito, ou então ir até a prefeitura. Né? Pegar aquela notificação, com o número daquela notificação, eu vou no meu aplicativo lá e faço o pagamento através de Pix, enfim. Mas facilitar, seria importante facilitar. Eu sei que gera emprego aí para bastante gente, mas assim, não funciona, gente. Vamos ser real que o negócio não funciona. Até eu sou daquele, eu acho que até funcionar, e olha até que, funciona, mas olha que eu sou daquelas que eu sempre tenho bloquinho, não quero me estressar em ficar procurando eles na rua, entendeu? Porque eu me estresso mesmo, E então eu sempre procuro ter o bloquinho ali. Mas é um negócio também arcaico isso aí, do meu ponto de vista. É fácil perder também. Porque eles colocam no para-brisa. Se chove, por exemplo, naquele dia, às vezes a gente não nota, não vai entrar no carro, não vai... Já deu um avanço que o nosso aqui, pelo menos, pode riscar com a caneta, né, gente? Porque aquele outro que tinha, que não podia riscar com a caneta. Nossa, aquilo me deixava tão bravo. Ai, tinha que pegar a chave e ficar riscando ali agora. Pelo menos eu já tenho ali no painel a caneta, o bloquinho, eu já boto ali, faço tudo certinho, gente. Agora, lá em Sombrio foi me ferrar. Agora pensa, 5 pontos, quase 200 conto. Mas também é uma tança, né? Eu podia ter entrado ali Podia ter feito entrar ali, pegar o protocolo e tal e tentar recorrer? O recurso seria cabível o recurso. Agora, o problema seria se você vai conseguir cancelar, né? Mas podia tentar, né? Podia tentar. Hoje em dia, vou falar um assunto polêmico aqui, mas existem decisões, até aqui na nossa comarca, de que esse tipo de infração aí, ele não pode ser aplicado, entendeu? Só que daí é de forma judicial, né? Porque, vamos lá, a gente pode... Existem formas de recurso administrativo que a gente está falando. O meu foi em março, não tem mais jeito, né? Já perdi todos os prazos. Teria que verificar, mas provavelmente os recursos que a gente está falando aqui são recursos cabíveis de forma administrativa, né? Você vai recorrer para o Detran, né? Mas caso você recorra para o Detran e nesses 3 recursos você não obtiver sucesso, não houver o deferimento... não existe óbice de você procurar o judiciário. Se você ainda entender que essa multa ela não é legal, você pode procurar o judiciário, né? Você vai a um profissional de direito, vai analisar isso aí, vai dizer se você realmente tem chance ou não, mas é passível de recurso também no judiciário. Ai. O Fabrício Leite está perguntando aqui, é possível parcelar as multas? Hoje é critério o pagamento das multas para o licenciamento? 3 perguntas aqui. Haveria a possibilidade de suspender a exigência do pagamento para fazer o licenciamento? 3 perguntas. É possível parcelar as multas? Possível parcelar as multas? Não é possível parcelar as multas. Existe um desconto, né? Quando você recebe a primeira notificação, ela vem com um desconto. Se eu não me engano, 20%. É um valor bem bom, né, o desconto da infração. Mas parcelamento, não. Aí, a segunda pergunta dele é... hoje é critério o pagamento das multas para o licenciamento? Para o licenciamento, sim. Para fazer o licenciamento das multas que estão em aberto, que não são passíveis mais de recurso, que elas já são penalidade, obrigatório o pagamento. Eu cometi uma infração de trânsito em março e meu IPVA e licenciamento é em abril. Eu tenho prazo para recurso.
Você pode recorrer e pedir o efeito suspensivo dessa infração e pagar só no outro ano. É possível. Né? Então, essa multa vai ficar fora, não vai ser necessário o pagamento para efetuar o pagamento do licenciamento e pegar o documento do carro. Mas se ela já estiver como vencida, você é obrigado a pagar para fazer o licenciamento. Isso. Haveria a possibilidade de suspender a exigência do pagamento para fazer o licenciamento? Como eu falei, aí você tem que apresentar o recurso e pedir o efeito suspensivo. Se existir o prazo ainda para recurso, né? Se ela for uma multa de 2019, o licenciamento já final de 2020 que você já recorreu e ela já é penalidade, não tem como pedir o efeito suspensivo. Então tem que pagar o licenciamento. O licenciamento é obrigatório. E o não pagamento do licenciamento é multa gravíssima. Então você não está... Ou seja, é tudo multa, né? Daqui a pouco respirar, a gente... Oh, meu Deus do céu, né? Deve ser uma dinheirama. E como é que é o fluxo lá no teu escritório, assim? Quem é que procura mais? Homem ou mulher? Não vou perder, né? Não. A mulher é mais comportada, né, Maurício? Olha, eu vou ser bem sincero que eu acho que que mais homens, tá? Mais homens. Principalmente... Vou falar alguma coisa que não gere polêmica, mas principalmente é a recusa de bafômetro, né? Recusa de bafômetro. Eu recebo muita gente por recusa de bafômetro e hoje em dia eu estou recebendo muita gente, como eu falei, por excesso de pontuação, porque o Detran, o doutor Diego Derraro, que trabalha aqui, né, nosso delegado regional, acho que ele está fazendo um trabalho ali, ele quis recuperar o que estava em atraso ali e eles fizeram um trabalho agora grande ali. Eles pegaram todos esses processos aí que tinha que instaurar e fizeram a instauração do processo, intimaram quem tinha que intimar, quem não foi intimado... Foi bom, né? O escritório lotou. Tem bastante processo instaurado agora. E é até interessante, quem acha que existe a possibilidade de ter cometido infrações que chegaram na pontuação nos anos anteriores e eu não recebi ainda o processo, é importante que vá até o Detran e fazer uma consulta, porque foi instaurado bastante processo. Meu Deus. Essa consulta eu tenho que ir lá pessoalmente ou eu consigo fazer ali pelo site? Não consegue fazer pelo site ainda, infelizmente. O nosso sistema... Por quê, gente? Ainda não, mas o nosso sistema, do nosso Detran de Santa Catarina, ele é muito bom pelo digital hoje, com a senha do gov.br, que todo mundo tem ali. Você consegue entrar no site do Detran, hoje é tudo digital. Os processos de infração de trânsito são digital, de instauração de processo de suspensão de CNH digital, consegue fazer agendamento, CNH, só que a consulta consolidada dos processos que você tem ainda não é possível. Mas é muito simples, faz o agendamento no site do Detran e vai até o Ciretran aqui de Araranguá, que eles fazem essa consulta para você. Eles são bem atenciosos ali no setor de multa e no setor de suspensão de CNH. São mesmo, eu sempre fui muito bem atendido ali por eles. Tinha mais uma coisinha para finalizar que eu ia perguntar, agora me esqueci. Acho que era o negócio do bafômetro. Não me lembro. Bom, gente, para vocês verem, tá? Quando eu digo, né, que eu encerro, sempre teve essa mulher aqui com um monte de aprendizado. Para mim, tá? Eu ainda tinha na minha cabeça a informação lá dos 20 pontos. Não sabia de nada disso aqui, né? E a gente está aí todo dia dirigindo e tá aí, vai tocando a vidona e não se atenta às vezes para coisas que interferem muito no nosso dia a dia, no nosso bolso, né? E no estresse, né? Porque tudo isso aí que o Maurício trabalha é estresse, né? Para ele é bom, para a gente é uma dor de cabeça danada. Então, gente, fica a dica aí, fica o alerta, tá? Consultem para evitarem dores de cabeça. Fiquem antenados, né? A essas mudanças da lei e tal, porque a gente pode evitar realmente, assim, bastante transtorno. Eu vou, com certeza... eu lembrei...
que eu ia perguntar? Era sobre a primeira CNH, tá? A pessoa está lá fazendo autoescola, vai ter por 1 ano a CNH provisória. Provisória. Tá. Se nesse 1 ano, né, ela, por acaso, ela tiver já um veículo no nome dela, porque pode ter, né? Sim. E não ela, mas outra pessoa, enfim, não importa, porque vai acabar indo para ela, né? Tiver alguma penalidade, tiver pontos. A provisória ela nem pode ter penalidade, ela nem vai pela pontuação. Tá? A provisória ela não pode ter penalidade quando está na provisória, sob pena de não pegar a permanente. E aí, nesse caso? Nesse caso, vai perder a carteira. Vai ter que começar de novo. Vai ter que começar de novo. Ou vai ter que apresentar, lógico, pode apresentar o recurso, se não for dela, apresentar um recurso com efeito suspensivo, fazer a permanente, mas pode ser que lá na frente o julgamento seja indeferido o recurso, ela vai ter o perdimento da CNH, infelizmente. Então ela tem que... Quem está com a carteira provisória tem que tomar muita atenção no trânsito. É 1 ano, né? 1 ano, principalmente aqui, esse negócio... mas já foi estacionamento rotativo, que é o nosso estacionamento. Mas, infelizmente, é uma infração de trânsito, né? De natureza grave, inclusive. Ai, que ridículo, né? Ser grave, gente. Ai, não. Eu penso que poderia ser mais branda. Essa aí é furada, né? Eu penso que poderia existir infração, não tem problema nenhum de existir infração, mas que ela fosse mais branda, podia ser a leve ali, né? Isso, 3 pontinhos só. Exatamente. Que sacanagem, né, gente? Exatamente. Ai, Maurício, adorei tuas orientações aqui, muito esclarecedor pra gente. Para mim, pelo menos, foi muito. Espero que tenha acendido aí o alerta também de muita gente. Se tiverem dúvidas, gente, bota aí na tela, Kevin, mais uma vez o Instagram aí do Maurício. Podem procurá-lo, consultá-lo, enfim. E para não deixar a coisa virar uma bola de neve também e um estresse desnecessário, né? Ó, tá aí na tela, tá? Maurício, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Muito orientador. Que bom. Tá? É bom ajudar as pessoas também nesse sentido. Depois vou dar uma consultada lá no Detran, qualquer coisa eu te procuro. Muito bom.